Graça seja mais abundante? Em modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveríamos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ou seja, a velha criatura que gostava de pecar, que não conhecia o poder regenerador do Espírito Santo, que era criação de Deus, mas não nova criatura, porque todos são criação de Deus, mas nem todos são nova criatura. Para ser nova criatura tem que nascer de novo. Deus manda sol, chuva para todos. Deus é bom, mas para ser nova criatura é preciso nascer de novo. Não é só ser o mero religioso, como Nicodemos assim o era, um homem de um comportamento ilibado. Mas Jesus disse para ele assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não é só dizer assim, eu tenho uma religiosidade, eu sou religioso de tal lugar. Nicodemos era um religioso e dos bons. Comportamento exemplar. Mas Jesus disse assim: você precisa nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Porque por mais que tenha um comportamento com boas ações de vida, de conduta de vida, é preciso nascer de novo. Porque todos nós nascemos do pecado. Jesus ensina isso, e se Jesus ensina, quem questionar é pura insensatez. É interessante isso. Dizer, então, nosso velho homem com ele foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. O que seria isso? Não ser mais escravo do pecado. E a condenação que veio através de Eva e seu esposo no jardim, ela é anulada quando a gente morre para o mundo e nasce para Deus. Nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como que mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceis em seus descontroles e desejos que a Bíblia reprova. Nem tampouco apresenteis vossos corpos ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, de retidão. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Pois por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos a quem obedeceis? O servo do pecado para a morte, o servo da obediência para a vida. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da retidão. Eu falo como um homem.
pela fraqueza da vossa humanidade. Pois que, assim como apresentastes outrora os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à retidão, para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da retidão. E que frutos, então, das coisas passadas, vocês até se envergonham do que vocês faziam antes? Porque o fim delas é a morte.